Oi, pessoal! Meu nome é Lorena Claire, eu sou aluna da disciplina de Práticas Pedagógicas em Química 1, do curso de Licenciatura em Química da UERJ. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um pouco da química dos hidratantes. Bom, nessa aula nós vamos ver métodos de hidratação, que são as formas que o hidratante pode agir, os principais componentes que podemos encontrar nos hidratantes, a composição química de alguns desses componentes. E o tema da química que a gente vai abordar nesse vídeo é a isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria. E no final eu vou trazer para vocês uma receita artesanal de um hidratante. Bom, gente, todos os hidratantes eles têm a mesma finalidade, que é regular a hidratação da epiderme, ou seja, manter um nível de água adequado nessa que é a última camada da pele. Mas eles podem ter diferentes formas de promover essa hidratação. Um hidratante ele pode ser umectante, e nesse caso ele vai agir atraindo moléculas de água do ambiente e retendo essas moléculas no extrato córneo, que é a camada externa da epiderme. Só para dar uns exemplos para vocês, duas substâncias muito conhecidas que são agentes umectantes são a glicerina e o ácido hialurônico. Bom, mas um hidratante ele também pode ser emoliente, e nesse caso ele vai agir formando uma camada protetora hidrofóbica sobre a pele. Como ela é hidrofóbica, essa camada ela repele a água, e aí é como se ela segurasse a água dentro da pele, impedindo que ocorra a desidratação. Os emolientes eles também suavizam e dão flexibilidade para a pele, já que mantém um nível adequado de água no extrato córneo. Bom, os componentes utilizados como emoliente geralmente são ácidos graxos e óleos vegetais. Falando então sobre os principais componentes dos hidratantes, como eu disse anteriormente, nós podemos ter então agentes umectantes ou emolientes, ou a gente pode ter também os dois agindo em conjunto. Nós também podemos encontrar nos hidratantes alguma essência, e para isso podem ser usados, por exemplo, os óleos essenciais, para dar o aroma, né? A gente também pode ter emulsificantes para homogeneizar o hidratante, caso ele tenha parte em água e parte em óleo. E ainda outros ingredientes, que podem ser conservantes, antioxidantes, filtro solar, etc. Falando então sobre a composição química dos hidratantes. Eu vou trazer agora para vocês um pouco da composição química de alguns componentes que vocês podem encontrar em diversos hidratantes, inclusive na manteiga corporal que eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo. As manteigas vegetais, elas são muito utilizadas para compor os hidratantes. Então eu trouxe como exemplo a manteiga de karité, que é muito rica em ácidos graxos e ainda atua como antioxidante calmante. Os principais componentes dessa manteiga são o ácido oleico, que tem essa estrutura aqui, e o ácido esteárico, que tem essa estrutura aqui. Também são muito utilizados os óleos vegetais, e aí eu trouxe dois que são bem comuns para vocês verem a composição. O primeiro é o óleo de amêndoas, que tem como principais componentes o ácido oleico, né, que a gente já viu que também tem na manteiga de karité, e outro componente muito importante nesse óleo é o ácido linoleico, que tem essa estrutura aqui com duas insaturações. O segundo óleo vegetal é o óleo de coco, que tem na maior parte da sua composição ácidos graxos saturados, sendo que o principal deles é o ácido láurico, que representa
ele representa aproximadamente 50% da composição do óleo de coco. Eu trouxe também a composição de 2 óleos essenciais. Um dos principais componentes do óleo essencial de lavanda é o linalol, que tem essa estrutura aqui. E o principal componente do óleo essencial de gerânio, que é o geraniol, que tem essa estrutura aqui. Agora nós vamos falar um pouco sobre isomeria. Uma coisa muito comum que a gente vê na química são moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, mas quando olhamos as estruturas, elas são diferentes. Portanto, elas são de fato moléculas diferentes. Quando isso ocorre, dizemos que essas moléculas são isômeros. A isomeria ela pode ser plana ou espacial, mas nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre a isomeria espacial, que também é chamada de estereoisomeria. 2 moléculas que apresentam esse tipo de isomeria vão ter a mesma fórmula molecular, o mesmo grupo funcional, o mesmo tipo de cadeia e, quando tiver, a mesma insaturação e heteroátomo. E qual vai ser a diferença, então? A diferença vai ser o arranjo espacial dos seus átomos. E aí, a gente pode ter, dentro disso, outros 2 subtipos de isomeria, que são a geométrica e a isomeria óptica. Bom, na isomeria geométrica, também chamada de diastereoisomeria, nós podemos ter a classificação cis-trans. Para ocorrer esse tipo de isomeria, a molécula deve apresentar ligação dupla entre carbonos e os ligantes do carbono da dupla devem ser diferentes entre si, porém iguais a pelo menos um dos ligantes do outro carbono. Vamos ver um exemplo? Lembram dessa estrutura? É o ácido oleico, da manteiga de karité e do óleo de amêndoas. Se a gente analisar, vamos ver que essa molécula ela tem uma ligação dupla entre carbonos, aqui. Mas e os ligantes dos carbonos dessa dupla? Aqui nesse carbono, a gente tem esse pedaço todo sendo um ligante e a gente tem também esse hidrogênio aqui, que a gente não mostra na estrutura bastão, mas ele está ali escondidinho. Agora, olhando para esse outro carbono aqui da dupla, o que a gente tem? Toda essa parte aqui da molécula vai ser considerado um ligante e aqui a gente também tem o outro hidrogênio escondidinho. Então, a gente tem aqui nesse carbono um ligante diferente do outro, nesse outro carbono um ligante diferente do outro. E comparando os ligantes dos 2 carbonos, a gente tem um ligante em comum. Então, o ácido oleico ele apresenta isomeria cis-trans. Mas o ácido oleico ele vai ser configuração cis ou trans? Essa denominação é dada da seguinte forma. Se os 2 ligantes iguais estão no mesmo lado do plano, e o plano a gente considera como se passasse uma linha reta aqui assim, ó, passando pela ligação dupla. Então, se eles estão no mesmo lado do plano, esse isômero a gente chama de isômero cis. E é por isso que o ácido oleico ele tem como nome oficial ácido cis-octadec-9-enoico, porque ele tem aqui os ligantes iguais, que são os hidrogênios, no mesmo lado do plano. Mas se ele é o isômero cis, existe um isômero trans, certo? No caso do isômero trans, os ligantes iguais eles ficam em lados opostos do plano. E aí a gente vai ter essa outra molécula aqui, que é o ácido elaídico ou ácido trans-octadec-9-enoico.
Aí, prestem atenção nessa diferença aqui. Ó, aqui a gente tem a ligação dupla e os hidrogênios, a posição dos hidrogênios. Nessa estrutura, um está aqui para cima do plano e o outro está aqui abaixo do plano. E por isso, o ácido elaídico é o isômero trans. Parece ser uma diferença bem pequena, né, na estrutura, mas para vocês terem noção de como é suficiente para mudar as propriedades da substância, o ácido oleico ele tem um ponto de fusão de 11 graus Celsius, enquanto o elaídico tem um ponto de fusão de 50 graus Celsius. É uma diferença bem grande. Bom, ainda em isomeria geométrica, nós podemos ter também os chamados isômeros EZ. Assim como no anterior, as moléculas elas também precisam ter ligação dupla entre carbonos, mas no caso do EZ, todos os ligantes dos carbonos da dupla devem ser diferentes. Trouxe como exemplo essa molécula aqui, que é o geraniol, presente no óleo essencial de gerânio. Vamos analisar essa molécula. Nessa dupla aqui, no carbono de baixo, a gente tem dois ligantes iguais, que são duas metilas no mesmo carbono. Então aqui não conta, porque assim, com essa configuração, a gente não tem a isomeria geométrica. Então vamos olhar essa outra ligação dupla aqui. Nesse carbono aqui, o que a gente tem? A gente tem esse ligante aqui. A gente tem um hidrogênio aqui. Então, um ligante diferente do outro. Agora vamos olhar para o outro carbono. A gente tem aqui essa metila e toda essa outra parte da molécula sendo outro ligante. Então, um ligante diferente do outro. Sendo que aqui nesse caso, todos os 4 ligantes são diferentes. E aí, como a gente vai então nomear essa molécula nesse caso? Como nós não temos ligantes iguais aqui, a nomenclatura cis-trans ela não seria possível. Por causa disso, foi criado então o sistema EZ, onde nós não vamos mais olhar os ligantes iguais, e sim os ligantes de maior prioridade. E como nós vamos definir essa prioridade? Terá maior prioridade o ligante cujo átomo imediatamente ligado ao carbono da dupla tiver maior número atômico. Então, vamos olhar aqui na molécula. Nesse carbono aqui, ligado diretamente a ele, o que a gente tem? Um hidrogênio, que tem número atômico 1, e aqui, ligado diretamente, um carbono, que tem número atômico 6. Então, aqui no caso, o ligante com maior prioridade vai ser esse. Agora, olhando para o outro carbono. O átomo ligado diretamente a esse aqui é um carbono. E desse lado é um carbono também. E aí, o que a gente vai fazer nesse caso? Bom, o átomo ligado diretamente a esse carbono é um carbono. E quem está ligado a esse carbono aqui? São hidrogênios, que tem número atômico 1, certo? Agora vamos ver qual átomo está ligado a esse carbono aqui. Ele também tem hidrogênios ligados, mas ele tem carbono, que o número atômico é 6. Então, aqui a gente tem um número atômico maior. Então, o ligante com maior prioridade aqui vai ser esse. Tá, agora que definimos isso, como que a gente vai nomear essa molécula? Ela é isômero E ou isômero Z? Vamos ver aqui. O Z, e esse Z, gente, vem dessa palavra aqui em alemão que está entre parênteses, tá bom? O isômero Z vai apresentar ligantes de maior prioridade no mesmo lado do plano. Já o isômero E, e esse E vem dessa palavra em alemão também, gente, que está entre parênteses,
O isômero E vai apresentar ligantes de maior prioridade em lados opostos do plano. Então, mais uma vez pensando naquele plano imaginário aqui que passa pela ligação dupla, aqui assim, os ligantes de maior prioridade, eles estão do mesmo lado ou em lados opostos do plano? Eles estão em lados opostos. Então, o geraniol vai ser o isômero E. Eu trouxe para vocês compararem o isômero do geraniol, que é o isômero Z, que se chama nerol. Vocês veem aqui a diferença na estrutura, aqui nessa parte? Mais uma vez, é uma diferença que parece pequena, mas é suficiente para, por exemplo, fazer essas substâncias terem odores diferentes. O geraniol ele apresenta um odor de rosas, enquanto o nerol ele apresenta um odor de rosas adocicado e com um toque cítrico. Bom, agora a gente vai dar uma olhada na isomeria óptica. Para uma molécula apresentar esse tipo de isomeria, ela precisa de algumas condições. As moléculas elas têm que ser assimétricas. Então, se eu divido a molécula no meio assim, ó, como se eu estivesse cortando ela aqui no meio, elas precisam ter os dois lados diferentes. E para ela ser assimétrica, ela precisa ter um carbono quiral. O carbono quiral é aquele que apresenta 4 ligantes diferentes, como mostrado aqui nessa representação. E a gente representa carbono quiral por um asterisco aqui, tá? Falando então sobre o par de isômeros ópticos, né? Eles são chamados enantiômeros. E duas moléculas que são enantiômeros são a imagem espelhada uma da outra e não são sobreponíveis. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, se eu coloco o par de enantiômeros lado a lado, eles parecem ser a imagem espelhada um do outro. Mas se eu tentar colocar um sobreposto ao outro, olha, eu não consigo. Fica dessa forma. Outra característica dos enantiômeros é que eles possuem atividade óptica e desviam o plano da luz polarizada em sentidos opostos. Essa questão a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco, lembrando que a luz polarizada é aquela que se propaga em um único plano. Bom, como vocês viram, a diferença na estrutura de um par de enantiômeros é ainda mais sutil. Mas ainda assim vai ser suficiente para as moléculas apresentarem propriedades diferentes. Eu trouxe como exemplo para vocês o linalol, que está presente no óleo essencial de lavanda, bem como em outros óleos também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se essa molécula tem um carbono quiral. Essa estrutura aqui, ela apresenta um carbono quiral, que é esse aqui, marcado com o asterisco. Eu deixei aqui marcado para vocês poderem visualizar bem que, de fato, esse carbono tem 4 ligantes diferentes, tá? Lembrando aqui que os enantiômeros eles possuem atividade óptica e desviam o plano da luz polarizada em sentidos opostos. Então, falando do linalol, eu já vi que ele tem isomeria óptica, já que ele apresenta, né, o carbono quiral. Então, eu vou ter duas estruturas, duas moléculas que são a imagem espelhada uma da outra. Uma delas, então, vai ser o isômero chamado de destrógeno, e aí nós vamos chamar essa estrutura de D-linalol ou mais linalol. E o outro é o isômero levógeno, e aí nós vamos chamar ele de
L-linalol ou menos linalol. Mas espera, calma. O que vai definir essa denominação? Bom, a molécula que for o isômero destrógeno é aquela que desvia o plano da luz polarizada para a direita. E a molécula que vai ser o isômero levógeno é aquela que desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. Então, sempre que vermos o nome de uma molécula com esse D ou mais na frente, é porque ele é um enantiômero destrógeno. E quando tiver L ou menos, é um enantiômero levógeno. Uma coisa importante, né? Que qual estrutura vai ser levógena ou destrógena, a gente não tem como saber só olhando a estrutura. Isso é definido experimentalmente. Mas no óleo essencial de lavanda, a gente tem as duas espécies ao mesmo tempo. Uma mistura do linalol destrógeno e levógeno. E aí, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de mistura racêmica, que apresenta partes iguais de cada enantiômero. A mistura racêmica ela vai ser opticamente inativa. Bom, mas para vocês verem mais uma vez como essa pequena diferença muda as propriedades da substância, se a gente separar essas espécies, esses enantiômeros, o linalol destrógeno ele tem um odor adocicado, cítrico e herbáceo. Já o linalol levógeno ele vai ter um odor amadeirado, floral e refrescante. Bom, agora eu vou passar para vocês então uma receita artesanal de um hidratante que vocês podem fazer em casa, que é uma manteiga corporal hidratante. A manteiga corporal nada mais é que um hidratante que é mais denso, então ele é ideal para pele seca e para áreas do corpo mais ressecada. Então vamos à receita. Os ingredientes são meia xícara de manteiga de karité, 1/4 de xícara de óleo de coco, 1 colher de sopa de óleo de amêndoas e 2 a 6 gotas de óleo essencial de lavanda ou gerânio, que eu deixei como sugestão, ou outro óleo essencial da sua preferência. Eu deixei aqui do lado alguns sites de sugestão para vocês comprarem esses ingredientes. Bom, os materiais necessários são panela e refratário para fazer banho-maria, um copo para medição, colher de sopa, uma batedeira e pote de vidro com tampa. Bom, o passo a passo dessa receita é o seguinte. Coloque a manteiga de karité e o óleo de coco no mesmo recipiente e derreta ambos em banho-maria. Não é para ferver, é só para derreter os dois componentes, tá bom? Assim que eles derreterem, você retira do fogo. Acrescenta então o óleo de amêndoas e mistura bem. Depois você vai levar essa mistura ao freezer por 30 a 45 minutos ou até ficar bem consistente. Retire do freezer e bata com uma batedeira por 3 minutos. Depois acrescente o óleo essencial e bata novamente. Depois disso, você transfere para um pote de vidro com tampa. E então está pronto a sua manteiga corporal hidratante que você pode fazer em casa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa pequena revisão de isomeria espacial dentro da temática dos hidratantes. Obrigada!